Olá, meus queridos, minhas queridas, como vocês estão? Que a paz do Senhor esteja convosco em cada coração e que o Espírito de Deus esteja te alcançando neste momento, possa entrar na sua casa, no seu lar, onde você estiver, e possa te dar a vitória que você tanto almeja. Mais uma vez, estamos aqui no nosso canal Essência da Bíblia para falarmos de assuntos pertinentes à palavra do Senhor e que nos traz crescimento espiritual e conhecimento para as nossas vidas. Hoje é um tema muito legal, muito importante também para as nossas vidas, que é o tema a oração. A oração tem poder para mudar uma sentença. O tema é oração pode mudar uma sentença. Conhecemos e sabemos muito bem que existem períodos, que existem épocas de uma situação que a gente ora, que a gente busca, mas que de alguma forma a gente não vê saída, não vê uma resposta, não vê Deus agindo. Isso tudo é um trabalhar de Deus pessoal com o ser humano. Quando Deus ele quer trazer o crescimento, quer trazer algum conhecimento, ele gera algumas situações que nos fazem chegar mais perto dele. Por exemplo, na Bíblia, nós vemos a história de Davi. Quando Davi pecou lá com Betseba, ele orou, ele jejuou, ele ficou dias em oração para que o seu filho, o filho que veio do pecado, não morresse de uma enfermidade crônica que ele estava. Mas as orações do rei Davi não foram atendidas nesse sentido. Deus queria ensinar o rei Davi. Então tem momentos que Deus quer nos ensinar. E não é que as nossas orações não estão sendo ouvidas. É que aquele momento é um momento de aprendizado do Senhor para as nossas vidas. E hoje nós vamos falar de um rei que ele orou e mudou a sentença de morte que estava destinada para a vida dele. E o texto base hoje, ele está em 2 Reis, capítulo 20, versículos 1 ao 11. Eu vou comentar sobre a história, mas eu não vou ler os 11 capítulos, mas eu quero ler só o versículo número 11, que diz assim: Isaías, o profeta, clamou ao Senhor, e ele recuou a sombra 10 graus para trás, pelos quais ela havia descido no mostrador de Acaz. Então, já sabemos qual é a história, né? Deus ele chamou o profeta Isaías e disse: olha, vai até a casa do meu servo, vai até a casa de Ezequias e profetiza para ele que ele tem que colocar a casa dele em ordem urgentemente, porque ele vai morrer. Certamente ele vai morrer desta enfermidade que está sobre a vida dele. Ele não vai escapar. Isaías fez conforme o Senhor havia ordenado. Foi até o palácio, foi até a casa do rei e levou a mensagem até o rei. Só que o rei, ele sabia dos momentos de intimidades que ele tinha com o Senhor. Sabia dos momentos que ele passava com o Senhor de intimidade. Mesmo que ele precisava arrumar algumas coisas na sua casa, ele tinha esses momentos, ele sabia que adorava o Senhor de todo o seu coração. E o que o rei fez imediatamente? Dobrou seu joelho, orou a Deus e disse: Senhor, eu te servi, eu fiz o que o Senhor mandou, eu cumpri todos os seus mandamentos, eu fui servo do Senhor, não permita que isso aconteça. Exatamente o rei fez o que Deus queria que ele fizesse. Quero abrir uma aspas, abrir um parênteses neste momento. Quantas pessoas que estão passando por momentos difíceis e ao invés delas dobrarem o joelho e falarem com Deus, elas viram as costas, elas se revoltam para Deus diante de uma situação. Fiquei revoltado com a igreja, fiquei revoltado com os irmãos, fiquei revoltado com a situação e não quero mais saber de adorar, de buscar a Deus. O rei, sabendo que ele estava sentenciado a morrer, ele dobrou seu joelho e começou a orar a Deus. E Deus imediatamente ouviu a oração do rei. A consequência disso,
O desdobramento desta história nós já conhecemos, nós já sabemos bem que o Senhor, antes que Isaías saísse do palácio do rei, antes que Isaías cruzasse a última porta, o Senhor chamou Isaías e disse: Isaías, volta lá, diga para o rei que eu ouvi a sua oração e que ele não vai morrer. Eu vou acrescentar mais 15 anos de vida para ele saber que eu sou Deus. Isaías: Senhor, peraí, o Senhor mandou eu vir aqui falar com o profeta que ele vai morrer e agora eu vou ter que voltar lá e dizer para o rei que ele vai viver mais 15 anos? Senhor, como assim? Existem situações nas nossas vidas que nós não entendemos qual é o trabalhar de Deus. Mas isso eu estou fazendo uma conjectura, porque não está na Bíblia. Mas é a forma que às vezes a gente age. A gente pensa que Deus vai agir de uma forma, mas Deus vai agir totalmente diferente do que nós imaginamos ou do que nós pensamos. O que precisamos é ser simplesmente obedientes à voz de Deus. Isaías voltou e disse a Ezequias: Ezequias, o Senhor ouviu a sua oração e você não vai mais morrer. Você vai viver e Deus está acrescentando mais 15 anos de vida. Ou seja, o que acabou de acontecer? A oração de Ezequias, ela eliminou uma sentença de morte que estava sobre a vida dele. Para você que vai assistir ou está assistindo esse vídeo, eu quero profetizar em nome de Jesus Cristo que a tua oração pode mudar a situação que você está passando neste momento. A tua oração pode mudar a sentença de morte que talvez está sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. A oração, ela vai mudar essa situação em nome de Jesus Cristo. Talvez é uma sentença, talvez tenha alguém preso na cadeia, na penitenciária, e a sentença dele é prisão por muitos anos. A tua oração pode ser ouvida por Deus e essa sentença pode ser mudada hoje, em nome de Jesus. Isaías então leva a mensagem ao rei, mostra para ele que a sua oração foi ouvida, chegou até o pai e Deus estava mudando a história, mudando a sentença e ali acrescentando mais 15 anos de vida. Aí o rei disse no seu coração: mas eu quero que o Senhor me dê um sinal que isso vai acontecer e que realmente eu vou entrar na casa do Senhor para adorá-lo. E Isaías lhe deu a oportunidade de escolher o sinal. E disse: olha, Deus ele vai te dar um sinal. Ou você escolhe que o sol ele adiante 10 graus, ou que o sol retroceda 10 graus. Aí Ezequias falou assim: poxa, mas o sol adiantar 10 graus é fácil, porque isso acontece, é um fenômeno natural que acontece durante o dia. O sol daqui a pouco ele vai se pôr e ele vai adiantar 10 graus, isso é normal. Só abrindo um parênteses aqui para vocês entenderem como era medido o calendário ou o tempo nos tempos antigos de Ezequias. Era construído, por isso que fala aqui o relógio de Acás, era uma pirâmide, uma montanha construída com um monte de degraus. E a partir do momento que o sol fosse batendo naqueles degraus, eles sabiam exatamente o horário, eles sabiam exatamente o horário que estava durante o dia. E o sol, ele adiantar 10 graus, significava que o sol que estava escurecendo. E isso era um fenômeno natural que iria acontecer, igual nos nossos dias. Meio-dia não é igual às 7 horas da noite, porque é um fenômeno natural que vai escurecendo. Aí ele falou assim: isso é muito fácil, escurecer é muito fácil, porque já vai acontecer. Agora eu quero ver o sol retroceder. Eu quero ver a sombra recuar 10 graus, ou no original dizendo 10 degraus, porque a sombra era medida naqueles degraus. O sol recuar 10 degraus. E Isaías disse: então assim vai acontecer. Antes que Isaías saísse do palácio, Deus já havia retrocedido as sombras 10 degraus, ou 10 graus. O que isso significa e o que isso traz de aprendizado para as nossas vidas?
O Senhor retrocedeu o sol 10 degraus, ou 10 graus, para mostrar para Ezequias que a situação que ele estava vivendo, Deus ele iria retroceder aquela situação. Iria trazer Ezequias ao estágio anterior que ele estava, estágio de cura, estágio de liberto, estágio de vida. Ele iria lhe dar a oportunidade de fazer diferente. Aleluia! Deus está retrocedendo a situação das nossas vidas hoje para um estágio que nós vivemos, um estágio bom, para nos dar a oportunidade de fazermos as coisas daqui para frente de uma forma diferente. Deus retrocedeu o sol e Deus ele deu a oportunidade de Ezequias durante 15 anos fazer diferente do que ele havia feito naquele momento. Então Isaías pegou um figo, uma folha de figo, como está escrito na Bíblia, que não é novidade, colocou na ferida e a ferida sarou imediatamente. Deus restabeleceu a saúde de Ezequias e lhe acrescentou 15 anos de vida. Aleluia! Deus tem acréscimo de vida para a sua vida se você crer. Nesta tarde, neste momento, Deus vai fazer algo sobrenatural. Creia nesta palavra que não é do Isaías. A oração tem poder para mudar uma sentença. E eu creio que se você orar, que se nós orarmos, Deus ele vai mudar essa sentença. Então não espere mais nem um minuto. Comece a orar, não desanime, que Deus vai mudar a história que você está vivendo hoje, em nome de Jesus. Fique com esta reflexão, esta pequena mensagem, pequena reflexão, pequena no sentido de falado, mas grande no sentido de poder e de agir. E eu creio que essas palavras não são minhas, são do Senhor. E elas têm muito poder e muito efeito sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar e trazer paz e mudança de sentença sobre a sua vida. Amém.